antes de orar, nós vamos cantar mais um hino, não é? O hino 249, para darmos continuidade ao culto desta manhã. Obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, na nossa caminhada cristã. 249. Amém? Esse louvor é uma oração. E esse louvor tem muito a ver comigo, pelo que eu passei. Eu sou muito grato a Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós estamos, Senhor, diante de Ti nesse momento, entre irmãos, amigos, agradecidos a Ti, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas. Muitas das vezes nós não percebemos, mas o Senhor tem nos livrado de muitos perigos e nós somos gratos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por um dia Jesus ter vindo a esse mundo, dar a vida por cada um de nós. Que possamos, Senhor, valorizar, Senhor, cada momento aqui para falar da Tua palavra, falar do Teu amor por cada um de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja. Eu não costumo pregar assim fora, porque eu não sou pregador, mas quando Deus chama, a gente tem que ir. E eu recebi uma bênção muito grande. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Edilson pelo convite de estar aqui nesta manhã para poder agradecer a essa igreja pelas orações por mim. Eu quero agradecer a cada um de vocês. O Alexandre esteve, acompanhando passo a passo ali do meu estado ali quando eu tive Covid, e eu tenho certeza que essa igreja orou por mim também. Se eu estou aqui nessa manhã, pela misericórdia de Deus e a oração de vocês, porque muitas igrejas oraram por mim. Pessoas que eu nunca tive contato, não é? Pessoas orando por mim em vários locais, em vários estados. E graças a Deus, Deus poupou a minha vida. Eu, no dia 9 de abril de 2020, eu estava me sentindo resfriado, né? Um tanto assim resfriado, o corpo meio ruim. Parecia um resfriado comum, nada demais. Mas eu resolvi ir até o hospital, porque uns dias antes uma médica tinha passado um xarope para mim, e eu estava tendo dificuldade de usar o xarope. Eu não consigo tomar remédio líquido. Então eu fui até o hospital, pedi que mudasse a medicação, me passasse comprimidos ou injeção, quem sabe, para poder ter uma melhora. Mas, irmãos, quando eu cheguei naquele hospital, ao ser examinado mais uma vez, o médico pediu uma tomografia do pulmão e pediu o exame de sangue, e eu fiquei aguardando os resultados, e logo em seguida ele veio para mim e falou assim: seu Luiz, eu vou internar o senhor vai para o CTI. Irmãos, eu tomei um choque muito grande. Eu não estava me sentindo tão ruim assim para ir para a CTI, né? Talvez ficar algumas horas na medicação na veia, mas CTI. Eu confesso que na hora, irmãos, eu tomei um choque e fiquei ali aguardando na emergência até eu poder ser removido para o CTI. E naquele momento, irmãos, parece que tudo assim na minha vida apagou. Eu só conseguia pensar ali na minha situação. E eu fui levado ao CTI. Eu não sei quantos dias eu fiquei ainda, né? Quantos dias eu fiquei exatamente ali, consciente ainda da minha situação. Mas foram dias assim, muito, muito pequenos, curtos. E o médico passou por mim e falou o seguinte: seu Luiz, eu vou entubar o senhor. Eu pensei assim, mas para que isso tudo? Eu não estava sentindo falta de ar.
mas a minha saturação estava baixíssima e ele disse que ia me entubar. Irmãos, naquele momento, eu só pensava em mim e Deus. Eu esqueci de tudo que estava à minha volta, família, igreja, tudo, só pensava eu e Jesus. Era eu e Jesus. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu tenho 39 anos nessa igreja. E eu nunca tive um momento assim tão íntimo com Deus como naquele CTI. Eu senti a presença de Deus muito próxima de mim. Eu não tenho medo da morte. Eu não temo a morte. E eu falei com Deus naquele momento, quando o médico pediu para que os técnicos preparassem medicação para intubação. Eu orei a Deus. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho medo de morrer. Mas se eu tiver que morrer, tudo bem, não tem problema. Mas eu quero morrer em Cristo. Perdoa, Senhor, algum pecado que eu tenha cometido, que eu ainda não tenha confessado. Eu preciso morrer em Cristo. Mas a minha vontade é viver. Eu quero viver. Eu quero trabalhar ainda para Ti, Senhor. E ali eu apaguei, não vi mais nada, né? Porque eles já estavam injetando a medicação na veia. Irmãos, eu passei 30 dias no CTI. Desses 30 dias foram 16 dias entubados. E depois, mais 14 estubados, eu não lembro de nada que aconteceu no CTI. Eu sei que eu tive um pneumotórax, né? Quando entra ar entre o pulmão e o tórax. Tiveram que colocar um dreno. Tive que fazer hemodiálise. O rim, ele funcionava, mas não estava filtrando. Então, tiveram que fazer hemodiálise. O Alexandre acompanhou bem essa fase. Ele recebia mensagens praticamente todo dia. A minha esposa tinha o cuidado de todo dia mandar mensagem para todas as pessoas que estavam no meu WhatsApp, que perguntavam como eu estava, né? E ali ela mandava mensagem para todos. E logo depois dos 30 dias eu fui para o quarto e fiquei mais 12 dias no quarto. Mas, graças a Deus, fui para casa, não andava e nem urinava. Irmãos, eu perdi muito peso. Hoje eu já me recuperei bastante, mas eu não conseguia andar. Me colocaram dentro de um táxi, Deus providenciou até o táxi, porque não tinha táxi próximo, vinha passando um, minha cunhada entrou na frente, pediu para ele parar, e era um motorista muito forte. Deus estava preparando alguma coisa que eu ainda não sabia o porquê, né? Eu olhei assim, um motorista bem fortão, aí tá bom. Quando chegou na porta de casa, ele abriu a porta, eu não tinha perna para andar. Eu não conseguia sair do carro, irmãos. Eu não conseguia sair do carro. Na minha cabeça, eu pensava o seguinte: vou ter que voltar para o hospital. Eu pedi para ele voltar, porque eu não consigo sair. E para entrar na minha casa tem uns 4 degraus ainda. Aí ele olhou, né? Olhou para mim e falou assim: seu Luiz, com todo respeito, eu posso pegar o senhor no colo? Eu falei: à vontade, meu amigo. Como é que eu vou recusar, né? Um homem já na minha idade entrando no colo dentro de casa, eu fiquei meio sem graça, né? Será que tem algum vizinho olhando? Olhei para os lados, preocupado, né? Mas não tinha jeito. E o homem, coitado, ele fez uns 4 paradas para poder entrar em casa comigo, porque o osso pesa. O osso pesa. Eu, antes de internar, eu tinha 102 quilos. Eu saí do hospital pesando um pouquinho menos que 80, mas assim mesmo era pesado, né? E ele conseguiu me colocar na cama ali e eu fiquei. Tive que fazer muita fisioterapia em casa, porque eu não conseguia andar, né? E eu ainda não estava, preciso hoje fazer exercícios, mas ainda não tenho condições devido ao meu calcanhar esquerdo. Eu tive uma necrose no calcanhar e tive que fazer uma cirurgia, um desbridamento. E essa ferida agora que está começando a cicatrizar. Então foi muito difícil. E eu digo a vocês, irmãos, vamos continuar com todos os cuidados, porque esse vírus, ele é terrível. Ele é terrível.
Embora as pessoas estão dizendo aí que pode tirar máscara lá fora, ao ar livre, cuidado, não é bem assim. E eu sou grato a Deus mais uma vez por essa igreja, por ter orado por mim, por todas as igrejas, não é, que oraram por mim. Então, irmãos, eu pude ver a questão da oração, o quanto a oração ela é importante. Talvez assim a gente possa pensar assim: você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? São pessoas de oração? Eu confesso a vocês, irmãos, que a oração, muitas das vezes, nós temos talvez uma compreensão, às vezes um pouco falha, muitas das vezes. Por que eu digo isso? Porque nós confundimos falar com Deus do que orar a Deus. A oração, ela está ligada à bênção. A oração está ligada a um favor imerecido que nós pedimos a Deus. Oração. E eu, nessa manhã, eu vou falar um pouco sobre a oração, porque, irmãos, embora seja o primeiro sábado, missionário, aquela coisa toda, mas a oração, ela é a base da nossa vida. A oração, ela é a respiração da alma. E sem a oração, nós não temos sucesso na vida espiritual. A oração é comunhão com Deus. E a oração não pode ser apenas naquele troca com Deus. Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não. A oração é um momento muito especial, um momento, podemos dizer, sagrado, que você está falando diretamente com Deus. E eu aprendi isso ali naquele CTI. Porque no momento que eu abri o meu coração ali para Jesus, falando com Ele, irmãos, eu senti a presença dEle ali do meu lado. Sabe? Já tive muitos momentos com Deus, mas aquele foi muito especial. Eu pude sentir ali que eu talvez não tivesse mais vida, mas eu não temia pela minha vida física, eu temia pela minha vida espiritual. E eu creio que nós devemos estar nos preparando para esses últimos dias que vivemos, irmãos. Porque nós estamos já no finalzinho. O Eliseu falou que estava vendo lá 2070, né, que você falou? Mas eu acredito que nós não vamos chegar a 2070, porque Jesus já tenha voltado. Não vai durar esse tempo todo, Eliseu. Vamos continuar com a poluição, não é? Porque Jesus vai voltar antes. Eu não creio que vamos viver mais 50 anos aí. Pelo que nós estamos vendo acontecer nesse mundo, irmãos, não falta muito, não. Temos que nos preparar. Temos que orar. Pedir a Deus sabedoria para nos livrar do mal. E é interessante que eu quero ler com vocês no livro de Crônicas. Quem faz ano bíblico, muitas das vezes, quando chega no livro de Crônicas, dá uma desanimada, né? O meu irmão ali deu um sorriso ali, porque eu acho que ele já passou por isso. Eu também já passei. Chega em Crônicas, eu não consegui gravar nada ali. É filho de quem, não sei quem, enfim, é só nome, genealogia. Eu acredito que ninguém gravou o livro de Crônicas, né? É muito difícil, porque chega até às vezes a desanimar um pouquinho quando a gente chega no livro de Crônicas. Mas a Bíblia, ela é importante em todos os livros. É a palavra de Deus. E o que Deus tem para nos ensinar em Crônicas, a não ser a genealogia das pessoas. Vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Aqui fala sobre o tema do nosso sermão desta manhã. Todos encontraram? Amém? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui nós temos uma das orações mais bonitas da Bíblia, a oração de Jabes.
um homem que foi criado, né, logo assim que a terra foi dividida em Canaã. Ele era da tribo de Judá, ficava ao sul de Canaã. E Jabes, ele tinha um nome não tão assim bonito, né? Naquela época todos os nomes tinham um significado. E o de Jabes era muito ruim. Falava que com dores a mãe deu à luz. Imagina se fosse nos dias de hoje, né? O bullying, hoje é bullying, né? A palavra é bullying, né? Tudo hoje é bullying. E Jabes agora ele tinha um nome um tanto diferenciado. Talvez tenha sofrido um pouquinho com seus amiguinhos na escola, mas Jabes, ele era um homem que tinha uma necessidade muito grande. Nós vamos analisar essa oração de Jabes. Vamos analisar ponto a ponto aqui o que Jabes pediu. Primeiramente, ele diz o seguinte: ó, tomara que me abençoes. Essa expressão, ó, tomara que me abençoes, no hebraico, ela denota uma urgência, uma necessidade. Então, Jabes tinha uma necessidade, diferente de muitas orações que a gente ora e logo em seguida esquece. Mas Jabes orava dia a dia, ele queria algo de Deus. E nós temos que ser persistentes nas nossas orações. Moisés, lá no Monte Sinai, quando orou a Deus que queria ver a sua glória, ele se colocou numa posição de quê? De receber a bênção. E recebeu? Recebeu. E muitas das vezes nós desanimamos. Oramos e não acreditamos. Nós precisamos nos colocar na posição de recebedor da bênção. E às vezes a bênção não vem porque nós desistimos. Não podemos desistir. Eu conheci um irmão, o Márcio conheceu ele também, o irmão Manuel André. Ele orou pelo filho para a volta à igreja por 20 anos. E hoje o filho dele está na igreja, é ancião de igreja. 20 anos orando, nunca desistiu. Às vezes a bênção demora, mas ela vem. Você precisa se colocar na posição para receber essa bênção. Deus, ele vai contemplar aquele que se coloca em posição para receber a bênção dele. E ele continua, não é? Dizendo o seguinte: e me alargues as fronteiras. Me alargues as fronteiras. Nós sabemos que quando a terra foi dividida, ficou pouco para cada tribo, né, para cada família, mas Jabes queria mais. Jabes queria espaço, Jabes queria crescer, queria território. Ele queria ser uma pessoa influente. E as nossas orações, como tem sido? Nós podemos pedir a Deus que alargue as nossas fronteiras. Como? Campos missionários. Pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Nós devemos orar a Deus para que Deus nos dê pessoas, nos dê almas, pessoas para levarmos a mensagem. Pessoas estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus. A nossa oração muitas das vezes tem sido só pedir coisas materiais, só pedir bens, não é? Pedir riqueza, quando na realidade a maior riqueza que nós podemos ter é pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Nós precisamos pedir a Deus que alargue as nossas fronteiras, nos dê pessoas, mas para isso eu preciso me colocar na posição de recebedor da bênção. Eu preciso orar e acreditar. Me alargues as fronteiras. Deus abençoa e aumenta o meu ministério. Não importa o seu talento, o seu dom. O importante é você se colocar nas mãos de Deus. É você pedir para que Ele lhe dê pessoas. Mas você tem que ir. Não é? Você tem que ir. Você tem que buscar. Orar e buscar. Buscar as pessoas que estão precisando ouvir de Deus. E ele continua na sua oração dizendo o seguinte: me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a sua mão. Jabes conhecia que ele precisava do cuidado de Deus. Jabes sabia que ele precisava do cuidado de Deus. Vamos ler o que está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Alguém gostaria de ler para nós? 2 Crônicas 16, 9.
Pode? Isso. 2 Crônicos 16, versículo 9. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, em especial aqueles que fazem o quê? Porque o coração é totalmente dele. O coração é totalmente dele. Deus não quer corações divididos. Deus, ele tem um amor por cada um de nós, como podemos dizer, ciumento. Deus é ciumento. Não é esse ciúme que nós conhecemos, né? Esse ciúme possessivo, mas Deus tem ciúme do seu povo. Deus tem um cuidado. E nós precisamos entregar o coração totalmente a Deus. Temos uma vida diferenciada. Temos uma vida totalmente voltada a Deus. E só é possível através da oração. Comunhão. Porque muitas das vezes nós estamos negligenciando as orações. Não é aquelas orações corriqueiras, né? Você ora pelo de jejum, ora pelo almoço, ora pela janta, mas é uma oração, aquele momento, você e Deus, de comunhão. Você se retirar para um lugar mais reservado e ali você ter a sua comunhão com Deus. Uma oração íntima com Deus. E Jabes, ele sabia que ele precisava, que ele dependia da mão de Deus. E muitas das vezes nós achamos que, por muito tempo na igreja, pelos cargos que possuímos às vezes, achamos que está tudo bem. E vivemos uma vida muitas das vezes, como diz a lição, de tradições, de costumes, quando na realidade a nossa vida deveria ser uma vida de intimidade com Deus. Proximidade de Deus. E a quarta parte fala da oração, e me preserves do mal. Por que será que Jabes pediu isso? O que vocês acham? Podem participar, tá? Jabes pediu assim, olha, me preserves do mal. Que mal Jabes está falando aqui? De acidente? De desastres? Calamidades? Será que era isso que Jabes estava falando? Jabes sabia, irmãos, que quando, como nós também sabemos, que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando entregamos o nosso coração todo a Deus, é o que a irmã Andréia leu ali no finalzinho, diz o seguinte, vamos ter problemas. Vai haver guerras, Alexandre. Perseguição, viu, Márcio? Perseguição. Vai haver dificuldades, vaidade, não é? Eu sou o pregador, né? E começa a se ficar inchado, eu canto muito, eu trouxe não sei quantas almas para Jesus, eu. Não é assim que acontece? E cai. E Jabes sabia disso, que às vezes o sucesso espiritual da sua vida incomoda as pessoas. E ele sabia, e ele pediu, Senhor, me preserva do mal. Que mal é esse? Vaidade, orgulho, prepotência. Eu sou o melhor da igreja, eu sou o primeiro ancião, eu sou o cantor, eu sou o diácono, eu sou o pastor. E nós temos visto muitas pessoas caindo, porque esquecem de pedir a Deus, me preserve do mal. Preservar do mal, humildade. Nada que nós venhamos a fazer aqui, vamos merecer os céus. Por mais estudado que eu seja, por mais faculdades que eu tenha, por mais dinheiro que eu tenha, eu não mereço o céu. Eu não mereço Jesus. E às vezes, nós nos deixamos levar. Mas Jabes sabia e pediu, me preserve do mal. Devemos pedir a Deus, Senhor, nos preserve do mal. Porque Satanás se preocupa justamente com aquele que está fazendo o trabalho de Deus. Com aquele que não está fazendo nada, ele não está nem aí.
Mas você que está trabalhando para Jesus, que está dando estudo bíblico, está falando, está pregando, está ensinando, ele está preocupado com você. Porque ele sabe que já está no finalzinho. Pouco tempo resta para ele. Nós estamos a um passo da eternidade, irmãos. Estamos prestes a entrar em Canaã celestial. Nós precisamos estar mais do que nunca ligados à videira. Senhor, nos usa. Senhor, nos preserve do mal. E diz a palavra de Deus que Deus fez o quê? Concedeu o pedido de Jabes. Concedeu. Deus concedeu. Deus, irmãos, Ele está disposto a trabalhar na nossa vida. Não importa o que você fez no passado. Deus, Ele transforma. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus tem um propósito para nós. Se a nossa vida foi preservada é porque Deus tem um propósito. E nós precisamos atender à voz de Deus. Nós precisamos confiar no poder de Deus. E esse milagre que você talvez está orando há muito tempo, Deus está pronto para conceder. E talvez se não conceder conforme você está pedindo, é porque talvez não seja uma bênção para você. Devemos entender. Moisés, ele tinha um grande desejo, pediu a Deus, ele queria entrar na Canaã terrestre, não é? Nós conhecemos bem a história. Deus chamou Moisés no monte e falou: olha lá, Moisés, olha a cidade, olha que lugar lindo, olha o campo. Moisés, quem sabe, olhou todos os cantos daquela cidade. Quem sabe ele até escolheu já o cantinho dele, né? Olhou assim, quando eu entrar, eu vou ficar naquele canto ali. Mas, de repente, quando Moisés estava sorrindo, olhando aquilo tudo, Deus vira para ele e fala assim: mas Moisés, você já olhou bem? Não, já olhei. Ansioso para entrar na cidade. Moisés, olha bem, Moisés. Moisés, não, senhor, já estou pronto, já quero entrar. E Deus fala para ele assim: Moisés, você não vai entrar. Irmãos, imagina o coração de Moisés agora. Sabe por quê? Moisés olhou com os olhos terrenos. Mas Deus olha com o olhar de Deus, é diferente. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Muitas das vezes não entendemos os porquês da vida. Precisamos apenas crer. E o milagre vai ser feito na sua vida, na minha vida. Moisés foi para um lugar muito melhor. Moisés foi levado aos céus, foi ressuscitado e levado aos céus. Não mais dor, nem morte, nem pranto, porque está ao lado do Senhor Jesus. E Deus tem uma bênção muito grande para você nessa manhã e para mim. Basta crer. Que Deus nos abençoe, nos dê um sábado feliz e deleitoso na sua santa presença. Amém.